chegou até aqui. A partir de agora, você vai receber uma série de informações que vão te conduzir a um nível mais intenso de comprometimento em favor de crianças e adolescentes. Essa live é mais uma ação do projeto Calçada, neste Maio Laranja, em especial neste sábado, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Antes de chamar os nossos convidados, eu quero te pedir um favor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, faça isso agora. Vamos lá! E claro, pegue o link deste conteúdo e compartilhe muito com os seus contatos no Instagram, nos stories, claro, no feed do Facebook, com os seus contatos do WhatsApp, do Telegram, enfim, compartilhe com o maior número possível de contatos. Ajude a promover esta ação de cuidado e proteção. Compartilhou? Então, você sabe como surgiu o Maio Laranja? Eu vou te contar. A criação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituída pela Lei nº 9.970 em 17 de maio do ano 2000. A data é dedicada à memória de Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma menina de 8 anos que, em 18 de maio de 1973, no estado do Espírito Santo, foi sequestrada, vítima de diversas formas de violência, até ser morta. O corpo dela foi encontrado 6 dias depois e os responsáveis pelo crime até hoje não foram punidos. Seu apoio ao Maio Laranja é fundamental para evitar que histórias como a da Araceli se repitam. Portanto, lembre-se, caso suspeite ou tenha conhecimento de alguma criança ou adolescente que está sofrendo violência, denuncie ao Conselho Tutelar da sua cidade ou ao Disque 100. Juntos, precisamos mobilizar a sociedade brasileira para combater a violação dos direitos infanto-juvenis. Agora chegou o momento de nós nos aprofundarmos um pouco mais sobre as principais questões que envolvem o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esta data tem por objetivo conscientizar todos os brasileiros sobre esta problemática e mobilizar toda a sociedade para combater a violação de direitos infanto-juvenis. A Missão Aliança coopera no Brasil com o projeto Calçada, uma iniciativa cristã que tem como propósito dar uma resposta prática de proteção, cuidado, resgate da autoestima e esperança para crianças e adolescentes vítimas de abuso ou que se encontram em situação de risco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. Mas certamente esse número é maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. À luz dessa realidade, como cristãos, é essencial que olhemos para as Escrituras e perguntemos como Deus se sente em relação às crianças e como Deus deseja que as crianças sejam tratadas. Deus é visto mais claramente na pessoa de Cristo. Jesus disse: o Pai e eu somos um. Jesus é de fato a imagem ou a encarnação do Deus invisível. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Então, enxergar Deus em Jesus é fundamental para o nosso modo de agir no mundo, pois a imagem que temos de Deus tem implicações na forma como agimos no mundo e, mais especificamente, em como agimos em relação às crianças. Jesus encontrou as crianças de sua época, na Palestina, numa situação de desprezo, exploração e violência, em especial as meninas. As crianças eram vítimas, nunca culpadas pela violência e abuso que sofriam.
Os discípulos de Jesus, movidos pela mentalidade da época, numa determinada ocasião tentaram impedir que crianças se aproximassem de Jesus. Isso deixa Jesus indignado. E como é que Jesus reage a essa atitude discriminatória e de exclusão praticada pelos seus próprios discípulos? Jesus coloca a criança no meio do círculo dos discípulos e abraça essa criança, impõe as mãos sobre ela e abençoa essa criança. Às crianças, Jesus promete o reino de Deus. Jesus disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Jesus continua desafiando a comunidade dos discípulos a acolher e proteger as crianças em seu nome. Para Jesus, criança é prioridade. Elas ocupam um lugar especial em sua agenda ministerial. Elas ocupam o centro da sua agenda. A ternura e o cuidado que Jesus demonstrou pelas crianças são expressões do coração de Deus para os pequeninos e para os mais vulneráveis. Deus não deseja apenas que o seu povo ame e cuide das crianças, mas também que o seu povo se comprometa a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que elas sejam oprimidas e abusadas. Em um texto do profeta Isaías diz: aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. O abraço de Jesus nas crianças não é apenas acolhimento, é também um protesto contra a exclusão. É um abraço profético que denuncia o desprezo e a negligência para com as crianças e aponta para uma nova realidade, uma realidade que alegra o coração de Deus. E a realidade que alegra o coração de Deus é que toda criança seja acolhida, valorizada, protegida, amada e que tenha plenas possibilidades de desenvolvimento, independente da cor da sua pele, do seu endereço ou do seu gênero. A nossa oração é que Deus nos dê um coração como o seu, um coração voltado para as crianças. É isso que nós precisamos na Igreja Brasileira. Olá pessoal, eu sou Fabiane Nunes, sou missionária, psicóloga e multiplicadora do Projeto Calçada. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de violência e como identificá-las. E aí eu quero começar com o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, assim como a Constituição Federal nos diz que nós, sociedade, a família e o Estado temos o dever de trazer a proteção à criança e a vida, a alimentação, a segurança dela, né? E aí, em primeira instância, que eu gostaria de falar, dentro dos tipos de violência, a violência psicológica. O que é violência psicológica, né? É todo tipo de maltrato psíquico. É o conjunto de palavras, ações, atitudes que possam trazer dano psíquico à pessoa, né? E tipo de ameaça, de humilhação, pode ser caracterizado uma violência psicológica. E a gente, pelas crianças que nós trabalhamos, que nós convivemos, quantos de nós aqui nós já presenciamos, inclusive, maus tratos como esses, né? No comércio, em lugares que nós passamos e nas comunidades que nós trabalhamos, né? Então, a indiferença, o autoritarismo, o tratamento agressivo, culpabilizar a criança ou o adolescente por aquilo que ele não fez, a desvalorização, a opressão psicológica, o bullying, os xingamentos, a rejeição, a comparação é uma grande violência psicológica. E, de acordo com pesquisas, em torno de 20 vezes mais essas pessoas que sofrem
a violência psicológica na infância tem 20 vezes mais possibilidade de chance de desenvolver na vida adulta ou na adolescência já, a depressão ou o transtorno de ansiedade. Isso é muito sério, né? E aí eu gostaria de agora falar sobre a violência física, que vem acompanhada geralmente da violência psicológica, especialmente no meio familiar, ou na escola, ou na casa de acolhimento, no meio que a criança está. E a violência física é a ameaça física real ou provável, e é todo e qualquer atitude agressiva contra o corpo do outro, né? Então, não acidental ou intencional. O agressor, ele tem intenção de ferir, de fazer doer o outro. Então, qualquer lesão corporal é uma violência física. Os maus tratos são violência física. A negligência também é caracterizada como violência física, porque a negligência é não proteger a criança e o adolescente de um perigo oferecendo-lhe risco à própria vida, né? A não ter cuidados importantes como a higiene física, acarretando degradação da saúde da criança ou do adolescente. Privar a criança de algo que ela necessita, de algo que ela precisa. E tudo isso, tudo que for essencial à saúde da criança, o que ela for privada é negligência e é caracterizada como uma violência física. Outra coisa, outro tipo de violência física também é o abandono. Quando há o abandono de incapaz, que quer dizer que aquela criança, aquele adolescente não é capaz de sobreviver sozinho, essa é uma violência física e é caracterizado, inclusive por lei, é um crime, né? E aí, como a gente pode identificar tudo isso? Primeira coisa, o comportamento da criança vai mudar. Ela vai mudar no comportamento do sono e da alimentação, né? Vai estar com alterações no sono, na alimentação, vai ter uma tendência de se isolar mais, ter medo ou pânico. Esse transtorno do sono, ela vai acordar no meio da noite assustada, vai ter pesadelos, vai acordar com pesadelos. A alimentação ou vai comer pouco ou vai comer muito, muito, muito. E também vai haver o baixo rendimento escolar. Essa criança começa a não prestar atenção na aula, tem um déficit de atenção e concentração por conta das situações que ficam vindo à mente dela o tempo todo e a privam da alegria. A agressividade repentina também é um sintoma. De repente a criança na escola dá um murro em alguém, machuca alguém, esse também é um sintoma. E aí a gente precisa estar de olho a esses sintomas para conversar com a criança e saber o que está acontecendo que nós não estamos sabendo. Os cuidadores, os professores, os educadores precisam estar mais juntos, inclusive os pais também estar juntos para saber o que é que está mudando na vida da criança. Por último, eu gostaria de compartilhar um testemunho que foi dentro do projeto Calçada, esse material riquíssimo que tem alcançado milhares de crianças e adolescentes ao redor do mundo. E lá em João Pessoa, na Paraíba, eu consegui alcançar o coração de uma criança. Era uma menina de 11 anos. Ela havia sido abusada pelo padrasto que tinha HIV e ela contraiu o vírus. E no início do atendimento a ela desenhou uma florzinha no vaso e a florzinha estava murcha. No final do atendimento, com cunho bíblico, com todas as histórias, né, o que nós contamos ali, as duas histórias bíblicas e a oração que ela também quis fazer, ela desenhou um jarro com uma flor sorrindo. E aquilo ali, assim, me trouxe tanta alegria. Foi um marco na minha vida ministerial e com o Projeto Calçada. Então, louvo a Deus por esse material tão precioso que tem mudado tantas vidas. Muito obrigada pela oportunidade.
Nosso desejo era nunca precisarmos conversar sobre esse tema tão cruel que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas, infelizmente, esse é um problema universal que atinge milhões de vítimas de forma silenciosa e velada. Vale lembrar que a infância e a adolescência são fases da vida sumamente importantes para o desenvolvimento humano, onde acontecem a formação dos valores e conceitos morais e éticos, que irão determinar a estruturação da personalidade. Por isso, podem ser desastrosas as consequências emocionais, físicas, educacionais e sociais provocadas pelo abuso sexual sofrido pela criança ou adolescente. Porque a visão que ela tinha de segurança, de confiança nos adultos, de proteção, fica abalada. Poderá sofrer consequências a curto, médio e longo prazo se o abuso não for interrompido e se ela ou ele não for ajudado como precisa. Algumas das principais consequências físicas são o suor excessivo, coração acelerado, náuseas, tremores, ferimentos, hematomas, fraturas, queimaduras, cortes, mordidas, cicatrizes, infecções, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, aborto provocado, desnutrição, doenças crônicas e até a morte. Dentre as consequências psicológicas estão os danos causados à saúde mental, que podem ser muitos, como a ansiedade, a depressão, sentimentos negativos, dificuldade de se expressar, problemas com a identidade sexual, mudanças alimentares, distúrbios do sono, transtorno do humor, transtorno de pânico, hiperatividade, comportamentos autodestrutivos, comportamento sexual avançado para a sua idade, transtorno de estresse pós-traumático e até ideação suicida. As capacidades cognitivas e de aprendizagem também podem ser duramente afetadas, como baixo rendimento escolar, dificuldade de raciocínio lógico na linguagem oral ou escrita, falta de motivação ou interesse, dificuldade de comportamento rebelde, indisciplina ou introversão, violência escolar entre alunos e ou professores, abandono escolar, saída definitiva da escola. Dentre as consequências sociais causadas na interação da criança ou do adolescente com outros, estão o comportamento solitário, a timidez, a falta de confiança no outro, a agressividade social, dificuldade em estabelecer vínculos, bullying, ela pode ser a vítima ou o agressor, violência contra amigos ou familiares, envolvimento em atos ilícitos ou infrações e uso de drogas ou álcool. As sequelas do abuso podem ser reversíveis se a criança ou adolescente contar com uma rede de apoio que o ajude o mais rápido possível após o evento traumático. Família, comunidade, escola e Estado são alguns dos atores dessa rede de proteção. A família é o primeiro e principal espaço de convivência da criança e do adolescente. Por isso é fundamental que os vínculos afetivos sejam fortalecidos e que o lar seja um lugar seguro, acolhedor, não violento, onde ela possa ser ouvida e ajudada. A escola é o lugar onde a escola vai poder ser mais facilmente enxergada, porque é o único espaço onde ela frequenta cotidianamente com adultos responsáveis fora do seu círculo familiar. Promover culturas de paz, de direitos humanos, incentivar a participação e autonomia dos alunos, estimular o respeito, prevenir e combater o bullying e outras formas de violência escolar e encaminhar os casos de violência para os órgãos competentes são ações muito eficazes na prevenção contra o abuso sexual. A comunidade pode oferecer oportunidades de lazer, de cultura, de esporte e arte. Criar espaços de participação e protagonismo infantil. E o Estado deve garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e das demais leis que os protegem. Implementar políticas públicas específicas focalizadas. Capacitar os profissionais para prevenção, diagnóstico, atendimento, encaminhamento e acompanhamento dos casos de violência, por exemplo. Nossa experiência no Projeto Calçada, ouvindo milhares de crianças e adolescentes de todo o mundo, tem mostrado o quanto a violência sexual afeta suas vidas, o quanto as suas feridas ainda estão abertas e provocando dores. Por isso, mesmo sendo um assunto difícil e perturbador, precisamos lidar com a violência sexual intrafamiliar, lembrando que o princípio bíblico não mudou. O que Deus considerou violência sexual no passado continua sendo
considerado abominável ainda hoje. Nessas conversas, algumas crianças e adolescentes falam sobre isso pela primeira vez com um educador capacitado pelo Projeto Calçada. Já a maioria revela que falou antes com alguém da sua confiança, mas não se sentiu melhor. Ao contrário, se sentiu pior, culpado pelo que lhe aconteceu, ou até mesmo passou a duvidar, pensando que era coisa da sua cabeça. Geralmente, se acredita que a violência deixa a criança marcada negativamente para o resto da sua vida. Isso não é verdade. Essa situação pode ser revertida quando a criança é defendida, protegida e afirmada que não teve culpa pelo que lhe aconteceu. Quando os adultos acreditam nela e acreditam que ela fez a coisa certa ao contar. A denúncia é uma forma potente de proteção e vista pela criança como sinônimo de justiça. Também quando a criança não é culpabilizada pelo que acontecer com aquela pessoa que a feriu. Quando a rotina volta ao normal e as pessoas à sua volta não ficam revivendo o passado. Assim ela consegue começar a processar o que lhe aconteceu de ruim, mas que já passou. Então não precisa continuar vivenciando essa experiência. E quando a criança percebe o seu valor, importância e sabe que é amada, acredite que Deus pode restaurar a vida de quem sofreu violência sexual. Olá, é um prazer, um privilégio muito grande poder estar falando um pouquinho sobre esse tema tão relevante que é o Maio Laranja, onde a gente aborda esse assunto da violência contra a criança, do abuso sexual. E parabéns, equipe, por essa iniciativa. E eu gostaria aqui de falar da importância desse tema. A gente que milita na área da proteção à criança, especialmente daqueles menos favorecidos, a gente vê o quanto é importante isso para essa garotada que não tem acesso, às vezes, à informação, à comunicação. E, queridos, o abuso, a violência contra a criança, ela traz sequelas para a vida inteira. Aquilo vai deixar marcas ali no coração da criança, nos sentimentos, na emoção da criança, na autoestima, na autoimagem. Então é muito importante nós, como sociedade, como povo de Deus, se envolvermos nessa causa. Então eu queria desafiar você a estar atento a esse assunto, e a gente precisa entender. E quando a gente fala de violência, de abuso, é todo tipo de violência e abuso. E às vezes a gente pensa que é uma violência, uma coisa simples, que não vai trazer problemas para a criança, mas traz. A gente precisa estar atento. Todo tipo de qualquer violência contra a criança tem que chamar a nossa atenção. Muitas vezes é uma violência psicológica, é uma violência verbal, são palavras que a criança vai estar recebendo, mas tudo isso são sementes ali que a criança vai absorvendo e vai trazendo consequências para a vida dela. Então a gente deve estar atento a todo esse tipo de demanda. Desde o abuso sexual, aquele que choca mais na sociedade, como esses mais simples que às vezes passam despercebidos. E aí, eu quero falar da minha experiência como o Projeto Calçada, como Life Words, como assistente social. A gente vê o quanto a informação pode trazer diferença, pode trazer mudanças na vida da criança. Eu nem gosto muito da palavra denunciar, né, que muitas vezes é um pouco pesada, mas é importante falar da denúncia. Mas se você quiser usar outra palavra, né, a informação, a comunicação, a notificação, é muito importante, porque assim, dentro dos aconselhamentos, a gente já identificou crianças que estavam sofrendo com violência verbal, com violência psicológica, e muitas vezes a família não sabe que aquilo está acontecendo. E ali, quando a gente está no íntimo com a criança se abre, compartilha com a gente o que está no íntimo do coração dela, a gente tem ali a oportunidade de tentar fazer a diferença na vida deles. E eu tive algumas experiências nesse sentido, da criança relatar coisas pra gente, e muitas vezes a gente fala para a criança, a gente vai comunicar isso com a família, a criança concorda com isso, e a gente leva essa informação para a família, e a família muitas vezes não sabe o que está acontecendo, às vezes é de um irmão, de um tio, de um padrasto, de uma madrasta, na escola, na sociedade, na comunidade. Então a gente
precisa estar atento. E muitas vezes, se a gente pensar, eu não vou levar essa informação, isso é uma questão deles, eles vão me ver de uma forma negativa se eu denunciar, se eu levar essa informação, mas não, é dever nosso como sociedade, tá no Estatuto da Criança, é obrigação todos nós nos envolvermos, e a gente deve sim levar essa informação. Eu trabalhei muito tempo como conselheiro tutelar e lá eu pude ver a importância da gente receber as informações. Quando a gente recebe as informações, a gente não está visando prejudicar a pessoa que está fazendo a violação da lei, o abuso, o que quer que seja. A gente está buscando ajudar ambos, porque muitas vezes aquela pessoa também precisa de auxílio, precisa de ajuda, e a gente precisa priorizar a criança. Então, a gente deve quebrar esse estigma que a gente tem às vezes de não denunciar, de não levar informação. Realmente é importante todo tipo de violação de direito da criança a gente levar às autoridades, para que a gente possa realmente termos gerações de crianças com uma autoestima melhor, com uma autoimagem melhor, né, com seus sentimentos mais bem resolvidos. E hoje a gente tem a oportunidade de tentar fazer essa diferença. Então eu quero encorajar todos a participar, a se envolver. Eu tive várias experiências onde essa notificação, essa denúncia fez diferença na vida das crianças, e eu tenho certeza que ainda vai fazer muita diferença na vida de muitas e muitas crianças e adolescentes. Portanto, se envolva, participe. Nós, como povo de Deus, temos esse dever, essa obrigação. E a gente incentiva e agradece a todos aí por essa oportunidade, por essa linda campanha que eu tenho certeza que vai trazer fruto no coração da nossa garotada. Deus abençoe a todos. É muito bom a gente poder estar nessa live pensando sobre a proteção de crianças e adolescentes contra toda a exploração sexual, contra toda forma de abuso sexual. E na caminhada com o Projeto Calçada, a gente vê em muitos eventos, às vezes igrejas, conversas, a dificuldade que as pessoas têm para abordar, para falar com as crianças sobre esse assunto, ainda mais quando essas crianças sofreram violência sexual. Eu lembro de um fato de uma menina com 8 anos. Ela passou por uma violência sexual, um primo distante abusou dela sexualmente. Ela, com 8 anos de idade, ela entrou em estado de choque e ela foi hospitalizada. Ela foi para o hospital, a família não sabia o que falar, a família também ficou extremamente afetada. E lá tinha uma pessoa capacitada para usar a bolsa verde de uma igreja, e foi dito a essa educadora a situação familiar, né? E ela pegou a bolsa verde, na época era uma bolsa de 6 quilos, levou para o hospital para tentar conversar com essa menina. Conversou com os pais autorizaram, os pais não sabiam o que falar para ela, e então ela foi autorizada a falar. Alguém que pudesse conversar com a criança, pudesse ouvir a criança, pudesse interagir com a criança num momento tão delicado. E quando essa educadora chegou com aquela bolsa verde, né, ali no hospital ainda, no dia imediato ao que aconteceu, ela foi conversando, dialogando de uma forma lúdica, com histórias bíblicas, com desenhos, com uma forma tão querida e uma linguagem apropriada, que essa menina começou a falar. E ela disse então que a pior coisa que tinha acontecido foi o abuso que ela sofreu, e ela tinha tanta mágoa no coração que ela se via como uma barata amassada. E daí a gente vê o quanto que essas violências, esses abusos sexuais danificam a autoimagem da criança, a autoimagem do adolescente, a autoimagem de qualquer pessoa, especialmente uma menina de 8 anos. Então ela se via como uma barata amassada, e não foi para isso que Deus a criou. Deus a criou imagem e semelhança dele, e veio o pecado, veio a violência, veio um ato criminoso e transforma aquela criança como uma barata amassada. Mas na medida que a educadora foi falando, usando as histórias que há dentro da Bolsa Verde, ela foi falando, ela foi interagindo, ela foi ouvindo as histórias e foi compartilhando. Chegou no momento da oração, ela pediu: Deus, dói muito meu coração. Eu te peço que o Senhor tire todo o ódio, todo o rancor do meu coração.
E ela fez essa oração e a conversa continuou, uma metodologia centrada na criança, no amor de Deus pela criança. E ao final de todo aquele tempo de conversa, essa menina disse que agora se via como a mesma menina antes de tudo isso acontecer. Deus restaurou a autoimagem dela. E ela ficou tão feliz, ela sentou na cama e ela começou a aprender Libras, porque ela queria se comunicar com o primo dela, e essa missionária, educadora, sabia a linguagem de Libras, então pôde, ela falou assim, quando eu estiver em casa, você vai lá em casa para me ensinar, né? Para poder ela aprender, para poder se comunicar com esse primo, que foi exatamente o primo que pôde conversar com a missionária para que ela fosse socorrer essa criança. Então a gente vê, queridos e queridas, é muito difícil para uma pessoa passando por isso falar. Não é uma coisa que você fala naturalmente. Por isso é preciso que as pessoas estejam preparadas para abordar, estejam preparadas para não julgar, estejam preparadas para acolher. E diante desse momento que muitas organizações passam, educadores e familiares, não saber como fazer, eu acredito que Deus deu uma resposta muito favorável, usando uma metodologia que é a Bolsa Verde, né, para poder, de forma lúdica, interativa, levar a criança esse amor de Jesus, essa restauração pelo poder da palavra dele. Então, o Projeto Calçada, ele vem como uma resposta ao clamor das organizações e dos educadores que não sabiam como falar com as crianças que estavam em sofrimento, passando por violências, e entre elas a violência sexual. E a gente tem preparado um grupo, um exército, né? Valente, valoroso, de homens e mulheres que estão sendo capacitados para poder aconselhar a criança, respeitando a sua idade, respeitando a sua dor, mas levando cura, restauração e alegria, que é o que a palavra de Deus traz. A gente leva a boa notícia. A violência é pecado, a violência é crime, e o evangelho, o amor de Deus é a boa notícia. Deus tem uma boa notícia, Deus tem como restaurar os corações feridos pelo poder da sua palavra. Assim como essa criança que foi alcançada por esse amor, por essa mensagem de esperança, nós temos visto Deus usando pessoas que foram preparadas para aconselhar, para ouvir, para acolher, para poder usar a Bíblia para trazer restauração, levar restauração aos corações ao longo desses anos que a gente tem trabalhado com o Projeto Calçada. E nós estamos fazendo parcerias com igrejas, projetos sociais, escolas, que queiram aconselhar crianças, que queiram trabalhar essas dores emocionais das crianças, e entre essas dores, as crianças que sofreram violência sexual. Assim como aquela família não sabia como falar para a sua criança, como falar para ela tudo o que aconteceu, que palavra levar. Deus tem dado para a gente respostas poderosas dentro da sua palavra, que em algumas dessas histórias da Bíblia ele colocou dentro da Bolsa Verde. São 8 histórias bíblicas. A primeira para falar do amor de Jesus, representar Jesus à criança e adolescente, e as demais para trabalhar as emoções feridas, assim como foi trabalhada dessa criança. Então eu quero dizer para você que é um educador ou uma educadora, que é um líder de organização, você pode, né, entrar em contato conosco. Nós vamos ter a alegria de poder compartilhar essa ferramenta com vocês para que seja usada dentro da sua organização. A Bolsa Verde tem fortalecido a autoestima das crianças, tem fortalecido para que ela não seja revitimizada, e a partir de um acolhimento, de uma escuta amorosa, saudável, de uma escuta interessada em, de fato, a história e a vida da criança, e a partir de uma metodologia que usa a Bíblia como esse elemento restaurador, nós temos visto Deus transformando muitas histórias. O abuso, a violência sexual não é
o que resume a vida de uma pessoa. Não é. É um fato terrível que não deveria ter acontecido jamais, especialmente contra criança e adolescente, jamais deveria ter acontecido. Mas esse fato não é o resumo da vida de uma pessoa, de uma criança. Deus não quer que esse seja o resumo. Ele tem uma nova vida, ele tem novas histórias, ele tem um novo caminho para essa criança e adolescente. Então eu aconselho você, eu recomendo que você se envolva com o Projeto Calçada, se envolva nessa escuta acolhedora, se envolva e se preparar para que você seja um instrumento de restauração na vida de criança e adolescente. Que esse 18 de maio seja marcado por esse dia que a gente denuncia o pecado, que a gente também acolhe quem sofreu e espalha essa notícia de que Deus sim tem uma nova história para fazer e que haja essa conscientização em nossas igrejas, nossos projetos sociais, para que as crianças sejam tratadas de forma que elas merecem, com dignidade, assim como Jesus sempre as tratou. E aquelas que que sofreram dores emocionais, violências e entre elas a violência sexual, elas possam ser cuidadas, amadas e ressignificada a sua história diante e à luz da palavra de Deus. É minha palavra de esperança e de incentivo, e eu estou muito à disposição para que você, líder, possa entrar em contato conosco para a gente fazer a parceria com igrejas, projetos sociais, escolas, abrigos, onde tem uma criança e ela precisa ser ouvida. Nós queremos, como Projeto Calçada, ser esse canal para chegar. Queremos continuar abençoando vidas de crianças e adolescentes no Brasil, a partir dessa parceria com tantas outras organizações cristãs e que há nesse país. Que Deus abençoe você, que você seja essa voz profética que denuncia o pecado, que denuncia esse crime, ainda que anonimamente, mas que também acolhe com amor aqueles que precisam. Ser o braço de Jesus, ser a voz de Jesus, que acalenta, que consola, que anima. Que Deus nos ajude a, como uma rede forte, poder promover justiça e restauração no nosso país. Obrigada por estar até aqui com a gente nessa luta pelo combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O 18 de maio é apenas uma data simbólica. Precisamos abraçar esta causa e agir em favor dela todos os dias, ao longo de todo o ano. Converse com Deus sobre como você pode se envolver mais e conheça as ações do Projeto Calçada que irão te ajudar nessa caminhada. Até a próxima!